Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Antes de nós apresentarmos os nossos convidados e falarmos sobre o tema desse programa, eu queria desafiar você a compartilhar o link do programa. Compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas com o conteúdo desse programa. Além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso, se inscreva no nosso canal para ficar sempre atualizado com todos os conteúdos que são disponibilizados por esse canal. Pois bem, o programa Texto e Contexto é um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós estudamos temas de natureza teológica e doutrinária. Nos programas desse mês, nós estamos falando sobre a mortalidade da alma. E para esse programa específico, nós temos a alegria de ter conosco dois pastores, mais uma vez para nos ajudar, o pastor Adailson e o pastor Alessio. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Pastor Alessio, pastor Eleilton, que a gente tenha um excelente estudo, né? Tema muito importante, bom, né? Se conversar sobre ele, que a gente tenha um excelente estudo. Pastor Eleilton, pastor Adailson, bom revê-lo, bom estar aqui contigo. Os irmãos que estão conosco, que o Senhor nos abençoe. Tenhamos um momento maravilhoso na presença do nosso Senhor, de um tema que tem tudo a ver com a gente, né? Que Deus nos abençoe no decorrer desses momentos. Legal. Nós estamos falando, então, durante os programas desse mês, sobre o tema mortalidade da alma. Já tivemos 2 programas. No primeiro deles, nós conversamos aqui a respeito do significado da alma, o que é a alma. Falamos sobre as doutrinas da tricotomia, da dicotomia, né, e nos identificamos com a doutrina do holismo, né? Entendemos que nós, seres humanos, somos seres integrais, não divididos, né? Seres integrais, e que o ser humano ele é uma alma. No outro programa, o segundo programa dessa série sobre a mortalidade da alma, nós conversamos sobre o destino da alma, né? E falamos sobre o que acontece com uma pessoa depois que ela morre, exatamente para desfazer também alguns equívocos, né, de que a alma é um ente que sobrevive após a morte de maneira consciente em algum lugar. Então conversamos sobre isso no segundo programa. Hoje nós vamos continuar falando do tema e a questão que será abordada nesse programa será a existência ou não do inferno. Vamos falar sobre a doutrina do inferno à luz da Bíblia e também sobre a doutrina do aniquilacionismo. Vamos falar sobre esses 2 temas à luz, é claro, do que a Escritura Sagrada diz para a gente. Aí eu queria começar perguntando para o pastor Alessio, porque realmente existe, né, dentro da visão tradicional, né, do cristianismo, a ideia de que aquelas pessoas que não abraçaram a fé em Cristo, uma vez que essas pessoas morrem, elas vão para um lugar chamado inferno, para serem queimadas. Na semana passada a gente até falou da outra, sobre os salvos, né? Os que creem em Jesus, né? Alguns creem que supostamente eles vão para diante de Deus. Os que não creem, supostamente vão para esse lugar chamado inferno. Então, esse lugar, ele existe mesmo? O que é inferno? À luz se a gente pegar um dicionário para tentar definir o que é inferno, um dicionário da língua portuguesa, o que está dito ali sobre inferno? Esse significado combina com o que a Bíblia diz sobre inferno? Quando a gente pega, por exemplo, a nossa cultura, desde muito cedo, né, nós já falamos isso aqui em outros programas, quando a gente pensa em inferno, quando pensa em alma, quando pensa em espírito, a gente pensa sempre em alguma coisa imaterial e imortal. Quando se fala de inferno, é do mesmo jeito. Desde muito pequeno, todos nós ouvimos nos sermões, por aí afora, nos livros, nos filmes, enfim, novelas, sempre um lugar pegando fogo, um inferno em chamas, né? Um inferno em chamas. Mas se a gente voltar para o dicionário da língua portuguesa, ele vai dizer que, de acordo com a mitologia,
inferno é a habitação dos mortos. Já de acordo com a religião predominante secular, inferno é um lugar para onde os mortos vão, estão sendo castigados. É mais ou menos isso que a gente, bem na sua introdução, os bons vão para o céu e os maus vão queimar neste lugar em chamas. Champlin, eu acho que, pelo menos na questão da etimologia da palavra, ele acerta bem, porque ele diz que inferno é de origem latina, infernos, que significa o que está embaixo, lugar inferior. Bom, aí se nós formos para as mitologias gregas, romanas, sempre vão nesta mesma direção. Os mortos estão em alguns lugares abaixo, lugares subterrâneos, encarcerados numa cadeia de sofrimento e fogo. Mas quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que nem o que o dicionário diz, nem o que a filosofia diz, nem o que as mitologias gregas romanas falam a esse respeito, tem amparo na Bíblia Sagrada. Não tem amparo. Essa concepção, ela não encontra respaldo nem na Bíblia, e nem na cultura judaica, e nem na cultura cristã. Não é assim que a Bíblia ensina. Não existe, portanto, hoje nós podemos afirmar que hoje não existe nenhum lugar onde os ímpios estejam queimando, onde eles estejam sofrendo, onde eles estejam sendo punidos com fogo, algo de uma magnitude terrível, como se prega por aí afora. Não, isso não existe. Em linhas gerais, as duas palavras, as palavras hebraicas e gregas, que traduzidas na nossa Bíblia para inferno, na nossa Bíblia em português, elas têm dois sentidos. Em primeiro lugar, ela se refere à sepultura, que é o destino de todos, tanto dos bons quanto dos maus. Isso no hebraico é Hades. É o lugar onde todos irão, sepultura. E no segundo lugar, é uma referência ao destino final dos ímpios, depois do juízo final. No nosso caso, a gente entende, lá no milênio, depois do milênio. Vai ter o lago de fogo, e ali sim haverá o aniquilamento dos ímpios. Então, para resumir, nós diríamos assim: o inferno, de acordo com essa cultura secular, não existe, e de acordo com a terminologia hebraica e grega, ela significa, no primeiro lugar, o lugar inferior, onde estão os mortos, dormindo na sepultura, e um lugar, e no segundo momento, o lugar do aniquilamento final, do juízo final, o lago de fogo, depois do milênio. Eu acho que no decorrer aqui do programa isso aí vai ficar um pouco mais claro. Uma coisa que eu acho interessante é o quanto que a cultura grega, né? Porque quando a gente lê um pouco alguns textos, algumas histórias, alguns textos antigos, a gente vê que a cultura grega, ela tem uma influência, ela é o pensamento grego, né? E depois do domínio grego, os romanos, eles não conseguiram vencer a cultura grega, tanto que você tem o helenismo, você tem aí uma cultura greco-romana, né? E essa ideia passa da Grécia para Roma, né? Nós já estamos falando aí de uma cultura mais próxima, porque é praticamente o berço onde o Evangelho vai ser escrito, né? Essa tradução aí latina é porque uma das primeiras versões não gregas e hebraicas é a latina, é a Vulgata, né? E já vem com esse conceito também, com essa ideia que passou por toda a cultura ocidental, e aquilo que você falou assim, ó, é quase que comum, desenho, olha o Gasparzinho, né? Clássicos do cinema, Ghost, né? E você começa a ver o quanto que essa cultura que vem lá da ideia grega, ela vem passando para a cultura greco-romana e invade o Ocidente de uma maneira que parece que está enraizado, né, no imaginário das pessoas, de que existe aí esse tal de inferno pegando fogo ininterruptamente, né? Sim. Interessante. Você falou algo aí que me fez lembrar de um autor, né, comentando sobre o helenismo e comentando sobre a dominação romana, né, quando os romanos chegam ao poder.
eles dominaram, mas também foram dominados, né? Porque eles dominaram pela força, né? Conquistaram os territórios, mas a mente, né? A filosofia grega, né? Eles nunca conseguiram, de fato, aplacar, né? A cultura grega que foi espalhada por todos os lugares do Império Romano, inclusive na própria cidade de Roma, né? Era ensinada a filosofia em grego, no Império Romano, que a língua oficial é o latim, né? Até hoje a gente tem influência, né? Até hoje a gente lê os autores gregos, até hoje a gente tem essa influência grega, né? Da filosofia. Você vai se deparar em algum momento com algum autor, algum filósofo atual, mas que ele foi influenciado lá atrás por Sócrates, Platão, por Péricles, por qualquer um deles, né? Sim. Então, até hoje, eles exercem aí uma influência grande ainda. E o problema de você ter esse conceito de inferno da filosofia é que quando você vai para a Bíblia, aí a Bíblia você tem a palavra inferno, né, que é traduzido para o português. Então, você não pode olhar para essa palavra inferno, né, traduzida na Bíblia e ter essa concepção da filosofia, porque aí o entendimento a respeito dos textos bíblicos vai ser um entendimento equivocado. Porque, quando a Bíblia, você tem ela sendo escrita em grego, é claro que quem escreve em grego vai usar as palavras gregas, né? Só que o sentido, a ideia, a cultura, ela tem que ser levada em consideração. Você está usando um termo, tá? O que significa para a cultura grega essa palavra aqui? Hades. Uma coisa. Você tem um texto bíblico. Agora, o que significa no texto bíblico essa palavra? Você tem que levar em consideração a cultura hebraica. Você tem que ir para lá, né? Sim. E não vir para cá. O pastor Alessio falou sobre 2 sentidos que a palavra inferno ela possui na Bíblia Sagrada, né? Pelo menos 2 vertentes de significado aí. Queria que o senhor ajudasse a gente, pastor Adailson, e deixasse mais claro para aqueles que estão nos ouvindo, esse primeiro sentido que o pastor Alessio comentou, né, de inferno como sepultura. Parece-nos até que esse é o sentido mais comum presente nos textos bíblicos. Então, se pudesse dar uma explicação a respeito desse sentido. O uso da palavra inferno como sinônimo de sepultura é o que a gente encontra demais nas Escrituras, né? É por isso que a gente sempre tem que fazer uma leitura mais levando em consideração a cultura hebraica. Então, você vai ver que esse é o uso, né? Na Bíblia, a sepultura, em se tratando do lugar dos mortos aqui, é o pó, é para onde o homem, quando morre, vai, né? Que é voltar ao pó. Essa que é a ideia, voltar ao pó. E quando você volta ao pó, segundo o que a gente lê nas Escrituras, que a ideia do inferno é o cemitério, para onde vão as pessoas quando morrem, né? Para o cemitério. Só que quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente percebe que este lugar, tá? Que é o lugar dos mortos, é para onde eles vão. Esse lugar é um lugar que o estado dele é inerte, né? A gente vai ler textos, eu até gostaria de ler aqui um texto aqui, que eu separei aqui, vamos ver se eu... Diz assim, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem, para eles não haverá mais recompensa, e já se não tem lembrança deles. Para eles, o amor, na morte, o amor. O amor é a parte sentimental nossa, né? Dos afetos, do carinho, não existe, acabou, tá? O ódio, também, que é essa parte também, né? Da raiva, acabou, parou, é o que diz o texto das Escrituras, né? Eles não são lembrados, não há trabalho nenhum, não há feitura nenhuma
eles estão separados do que acontece debaixo do sol, é o que diz o texto. Então, este lugar, que é o lugar para onde vão os mortos, é um lugar onde não tem consciência, é onde não tem indústria, é onde não tem sabedoria, tá? Esse lugar, que no texto hebraico é chamado de Sheol, quando você vai para Deuteronômios 32, e é interessante porque se você pegar no rodapé, como eu estou utilizando a NVI, se você pegar no rodapé, é até interessante o que o autor aqui coloca, referente ao versículo 22. O versículo 22 do capítulo 32 de Deuteronômios diz: Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Quando você vai até no rodapé aqui, da Bíblia da NVI, diz, essa palavra pode ser traduzida como sepultura, profundeza, pó ou morte, né? Então, inferno, em se tratando do nosso tempo, porque o pastor Alessio falou que essa palavra é empregada também para o futuro, em se tratando do nosso tempo, é o lugar dos mortos, é para onde vão os mortos. E no nosso tempo, para onde vão os mortos, não há sabedoria, não há ciência, não há atividade nenhuma, tá? É o pó. Tá? E para esse lugar, né, para a sepultura, não é então o destino apenas de maus. Não. Se é sepultura, é Sheol no Antigo Isso. Testamento, Hades no Novo, que é traduzido por inferno, mas se é sepultura, então não é só o lugar para maus, né? Uhum. Nós temos, inclusive, parece que no próprio Novo Testamento, uma afirmação de que o próprio Jesus foi à sepultura, e a palavra que a gente tem lá em Atos é a Atos palavra... 2:27, né? Não deixará que o seu santo veja a corrupção. Né? É a ideia de que ele desceu, né? Aonde? A sepultura. Né? E a gente sabe que com 3 dias o corpo começa a se decompor, né? Então a ideia de que não deixará com que o seu santo veja a corrupção foi pelo tempo que ele ressuscitou, né? Então ele esteve lá, né? Na sepultura, no horto novo, no lugar para onde vão todos os mortos. E é interessante essa sua fala, porque aí nivela todo mundo, né? Tanto os bons quanto os maus. Se os maus não estão queimando, nem os justos estão, por hora, desfrutando algo no paraíso celestial. Tanto os ímpios terão o seu julgamento e a sua destruição, o seu aniquilamento, quanto os justos também a sua recompensa, mas no devido tempo. Hoje, como disse bem o pastor Adailson, eles estão todos inconscientes, dormindo no pó da terra, todos eles, sem exceção. Isso aí. Então, primeiro sentido da palavra inferno, então, inferno como sinônimo de sepultura. Mas o pastor Alessio falou também de um outro sentido da palavra inferno, que é inferno como um sinônimo, como um símbolo de destruição, como um símbolo do destino final dos ímpios. Eu queria que o senhor comentasse para a gente agora um pouco mais sobre esse segundo sentido da palavra inferno. Isso, com relação ao futuro dos ímpios, depois do juízo final, depois do milênio, Jesus falou mesmo acerca de um lugar destinado àqueles que serão rejeitados no julgamento. Existe, sim, um lugar preparado para eles. Me permitam ler Mateus 5:22, que diz assim: E eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Bom, para este lugar reservado só irão os ímpios, somente os maus. Nesse texto, Jesus usou o termo grego geena, que é traduzido nas nossas Bíblias por inferno. Mas quando se fala de geena, Jesus está fazendo referência ao vale de Rinom, conhecido lá em Josué 15, verso 8. É um estreito que marginava a cidade de Jerusalém ao sul de Jerusalém. Neste vale, os israelitas queimaram, no período da sua história,
crianças a Moloque. Assim como fizeram os diversos povos, durante um período, neste vale, também os israelitas, eles aderiram a esta prática pagã e começaram a queimar também seus filhos a Moloque. Isso tem lá em 2 Reis, 2 Crônicas e Jeremias. Bom, em virtude, obviamente, deste processo, deste ato, aquele lugar tornou-se amaldiçoado pelas autoridades rabínicas da época. Por isso, ele acabou tornando-se um espaço para lixo de Jerusalém. Os corpos de moribundos eram lançados lá, inclusive corpos de animais. Se transformou num lixão da cidade de Jerusalém. Então, ali havia fogo constantemente. Era um tipo de você ir reduzindo, né, tudo que era lançado ali. Fogo dia e noite. Mas é claro também que se não houvesse nada para se queimar, o fogo apagava. O fogo era por uma questão sanitária, né? Porque você tinha lá um vale aberto, onde você jogava até corpos de pessoas, de criminosos, de animais, então você jogava ali. Então o fogo era por uma questão sanitária, para você evitar contaminação. Então você ateava fogo ali para consumir, para queimar tudo. Isso, e é interessante a gente entender que era um lugar real. Está lá, o lixão queimando dia e noite, o fogo queimando, a fumaça subindo, né? Então, este lugar foi usado por Cristo como uma ilustração da destruição final. É nesse sentido, né, de uma ilustração, que Cristo faz uso desse termo várias vezes na Bíblia Sagrada. Ele usa várias vezes. O Geena, neste caso, é o local que melhor corresponde ao imaginário popular sobre o inferno, pois aparentemente indica um local exclusivamente preparado para o castigo de pessoas condenadas no juízo final. É interessante, porque a Bíblia fala muito sobre essa questão desse juízo com fogo. Isso está em toda a Bíblia, né? Mas me permita ler Sofonias 1, no versículo 18, que diz assim, Sofonias 1, 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Mas aqui está dizendo, pelo fogo do meu zelo. Então, o juízo de Deus, ele está, sim, em sua maioria, associado ao fogo. Agora, imagine você falando de uma destruição final, vamos pensar em 2000 anos atrás. Você tem pessoas que estão rejeitando Cristo, rejeitando a mensagem, e você tem um lixão queimando lá. A ilustração, ela é bastante precisa. E é nesse sentido mesmo que Jesus faz. Por isso, em Mateus 25, 41, só para eu terminar aqui, está escrito assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, partai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, é nesse sentido de uma ilustração, de uma comparação. Mas é bom que se frise que Geena não traz a ideia de que agora, nesse exato momento, exista um inferno em fogo em algum lugar e que lá tenha alguma pessoa queimando, que os ímpios estejam queimando lá nesse exato momento. Geena não traz essa ideia. Jesus é excelente em encontrar bons quadros, né, de ilustração, né? Então, para falar do destino final dos ímpios aqui, ele pega algo que existia na época dele. Eu acho que é bom ficar claro isso para os ouvintes, né? Porque nós falamos aqui agora há pouco, né, o pastor Adailson comentou, que inferno, como sinônimo de sepultura, a palavra que aparece na língua grega é Hades. Inferno, como símbolo do destino final, nós temos o Geena aqui. Então, no português é tudo inferno. É tudo inferno, é tudo traduzido como inferno, mas na língua grega tem essa diferença. Então é importante a gente ter essas diferenças para não ir por interpretações equivocadas, né? Uma outra coisa interessante é que, assim, quando a gente fala do inferno como sepultura, como período atual aqui, para onde os mortos vão aqui, a Bíblia vai falar que não há nada tal, que vai todo mundo, vai rico, pobre, rios, tal, todo mundo. É um período intermediário até o último dia. Mas olha que
a outra maneira de se referir é ligada ao juízo. Sempre Jesus, quando se refere a Guiena, o inferno do último dia, ele associa o juízo. Quando fala do inferno sem associação do juízo, é sepultura. Quando associa inferno a juízo, no texto que você leu, nos dois textos que você leu do Novo Testamento do Evangelho, estava ligado a juízo. Muito Então, legal, o inferno muito do bom. último dia. Muito legal essa distinção. É. E aproveitando, no texto que o pastor Alessio leu, a respeito do inferno, né, como Guiena, nós temos junto a expressão eterno. Fogo eterno, né? O castigo eterno. Como entender essa expressão? Ok, nós estamos falando aqui de um castigo futuro, né? Inferno aqui como um castigo futuro. Mas esse castigo será eterno? As pessoas vão ficar queimando por toda a eternidade? De fato, a Bíblia fala que o fogo é eterno, né? A Bíblia fala de um fogo eterno, do fogo eterno. A Bíblia fala também da guiena de fogo, né? E fala do fogo eterno. A gente encontra essas referências na Bíblia. O problema é quando a gente tenta associar a palavra eterno, que é aionios no grego, como um período de duração. Esse é que é o problema, né? Se você pegar esses textos e interpretar esses textos, levando em consideração a palavra aionios como duração, uma duração contínua, assim por diante, pode aparecer a ideia de que há um local que queima ininterruptamente. Mas a ideia do aionios não é essa. A ideia do aionios não tem a ver com a durabilidade de algo, de alguma coisa. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com encerramento, com conclusão, né? O fogo é eterno porque ele cumpre com o propósito dele, que é extinguir, acabar. Essa que é a ideia. Inclusive, tem um texto que eu gostaria de ler, que se encontra em Judas, o versículo 7 de Judas, que diz assim: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Olha aí. Elas servem de exemplo. Então, esse texto diz que Sodoma e Gomorra, né, foram queimadas pelo fogo eterno. Pegando a lógica do aionios como duração, algo durar para sempre, então, Sodoma e Gomorra deveria estar queimando até agora. Pegar um avião, for para o Oriente Médio, passava em estamos passando em cima de Sodoma e Gomorra, está queimando lá, né? Uhum. Se fosse por essa lógica. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é da extinção, queimou, cumpriu o propósito, acabou. O pastor Alessio falou que lá no Vale de Inon, na Guiena, os corpos eram lançados lá e eram ateados fogo. Então, quando tinha matéria, né, o fogo estava queimando. Acabou a matéria, acabou o fogo, né? É a mesma lógica para Sodoma e Gomorra, né? O fogo queimou Sodoma e Gomorra? Queimou, acabou o fogo. Eterno é o fogo, né? Porque é um fogo que vem dos céus. Os resultados foram permanentes. Isso, resultados permanentes, né? E o outro texto que eu gostaria de ler é o texto de Mateus 25, 46, que diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, é isso que as pessoas... Esse é o erro, né? Você pega o castigo eterno, você pega a palavra aiônio, então fala assim, não, tem a ver com durabilidade de algo. Não, né? Quando a gente pesquisa as escrituras, pega as palavras, vai... Não, a ideia é que o fogo... Acabou a matéria, acabou, né? É o resultado, né? Ele cumpriu o resultado dele, que foi queimar, e pronto, né? Essa que é a ideia. Até a palavra vida eterna, né, também, que tem aiônios, ela também não carrega consigo somente o sentido de uma vida que não terá fim, mas de uma
uma vida superlativa, né? Uma vida diferente, uma vida em plenitude, né? Quem tem vida eterna já começou a desfrutar hoje dessa vida de outra qualidade, né? Mas por essa sua explicação, então, nós não acreditamos em um tormento eterno, então, nós acreditamos, pela explicação, num aniquilacionismo. Então, os ímpios eles não vão ficar queimando para sempre, eles vão ser aniquilados. Mas, pastor Alessio, essa crença, ela tem sustentação bíblica? Dá para defender mesmo essa ideia do aniquilacionismo? Pastor Eleilton, quando o pastor Adailson fala sobre essa questão do resultado final, eu fico pensando, pastor Adailson e pastor Eleilton, quanto a Bíblia ela é rica em falar sobre essa questão do aniquilamento. Ela trata isso de uma forma muito extensa, mas muito extensa. Me permitam ler um texto de Naum, no capítulo 1 e o verso 15. Naum escreveu em uma época em que os ímpios seriam completamente destruídos. Ele diz assim, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Extermínio é aniquilamento. A Bíblia ela é farta nessas expressões. Ela tem muitas expressões nesse sentido. Se a gente lembrar, por exemplo, do Salmo 37, verso 10, que diz assim, o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará mais ali. Não mais existirá. A destruição completa de todo o mal, ela é comparada a um desaparecimento como uma fumaça. É o que está aqui ainda no Salmo 37, agora no versículo 20. Mas os ímpios perecerão, desaparecerão sim, como fumaça se desfarão. Quem que já não ouviu, que já não citou, por exemplo, Malaquias 4:1, né? E não ficará nem raiz, nem ramo. Pode ver que toda essa é uma linguagem de aniquilação mesmo. Ela é farta, eu repito. A Bíblia fala lá em Hebreus 2:14, que o diabo também será aniquilado, ele também será destruído. Jesus veio a este mundo também com este objetivo. Em Hebreus 2:14, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, eu repito, o vocabulário de destruição é um uso frequente em relação ao final dos ímpios. São vários, né? A ideia, por exemplo, a ideia de destruição dos ímpios, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, os quais por castigo padecerão eterna destruição. Padecerão, é destruição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Tiago também diz assim, há um só legislador que pode salvar e destruir. Então, todas essas expressões, eu repito, elas estão focadas em aniquilamento. Há vários textos bíblicos também que traz a ideia de que os ímpios serão consumidos, de que eles serão extintos, que eles serão devorados. Por exemplo, Hebreus 10:25. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Bom, só para não me alongar muito aqui, né? Mas eu acho que dois textos são importantes também, porque eles trazem a ideia do ímpio perecendo, né? Nas palavras de Cristo em João 3,16, que é bastante conhecido também, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Fala que o ímpio vai perecer, mas tem a vida eterna. E em João 10:28, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então eu volto a dizer, a Bíblia fala sim, ela usa bastante essa linguagem do aniquilamento final. Eu gostaria de resumir dizendo assim, a Bíblia fala sobre os ímpios, eles serão eliminados, exterminados, se farão em cinza, serão consumidos, perecerão, serão despedaçados, virarão estrado dos pés dos justos, desvanecerão como a fumaça, terão um fim repentino, serão como a palha que o vento leva, desaparecerão, deixarão de existir,
serão apagados, serão reduzidos a nada, serão como se nunca tivessem sido, serão evaporados, não mais existirão. Portanto, não serão atormentados para sempre. Essas expressões, elas são fartas, são constantes na Bíblia Sagrada, todas elas nos levam para o entendimento de que haverá uma aniquilação, aniquilamento final. Quando você pega o aiônio, né? O que vem na sua mente assim? Que você precisa de um combustível eterno, que a matéria seja eterna, para o fogo queimar ininterruptamente, eternamente. Mas assim, pelos estudos que a gente já fez aqui, que vocês já passaram, a alma é mortal. A Bíblia fala que o único que possui a imortalidade, em Timóteo, a Bíblia fala que é Deus. Então, para queimar, para todos eternamente, os ímpios, os anjos caídos, eles deveriam ser eternos. Não é? Porque senão, mas em lugar nenhum das Escrituras a gente concebe a ideia, ou tem citações de que os ímpios serão. Não tem. Então, assim, Tem essa ideia. Não tem essa ideia. Pastor Adailson, e não tem essa ideia nem aqui e nem depois, né? Porque assim, a Bíblia fala que nós seremos revestidos da imortalidade e seremos revestidos da incorruptibilidade. Bom, se nós seremos revestidos lá no futuro, é porque nós não temos no presente. Sim. Então, isso não se fala neste momento agora. Bom, mas nós seremos revestidos. Mas a Bíblia não diz isso do ímpio. Sim. O ímpio ele não vai ser revestido na ressurreição. Ele será ressuscitado com a mesma matéria mortal. Então, não há combustível para um fogo que nunca se apague. É isso aí. Muito interessante. Inclusive, o número de citações bíblicas, né, para defender essa doutrina. É muito claro na Escritura Sagrada a ideia do aniquilacionismo. Dá para fazer mesmo um estudo, né, só com esses versículos aí, né, montar abrir uma matéria nova no curso de escatologia só sobre o aniquilacionismo, porque são várias evidências mesmo, né? Imagine, pastor Eleilton, pegar todas essas expressões, que são muitas, e a gente tirar um tempinho em cima de cada uma delas. Cada uma delas. Enquanto Enquanto o senhor falava, eu lembrei daqueles programas Texto e Contexto que nós fizemos sobre escatologia mesmo, sobre o final dos tempos, de Apocalipse 20, ali depois do juízo final, quando fala que os ímpios caiu o fogo do céu e os consumiu, né, os devorou. É mais um nessa gama de textos aí para falar da destruição. Os ímpios serão devorados. Isso aí. Bom, eu queria que o pastor Adailson comentasse com a gente agora. Esse tema do aniquilacionismo, ele não é um tema defendido por teólogos, muitos teólogos conhecidos, né, especialmente no Brasil. Mas nós sabemos de um teólogo que é muito lido no nosso país, talvez você que está nos assistindo agora, você o conheça, né, que é o John Stott, teólogo inglês John Stott. Vários livros dele foram publicados por várias editoras aqui no nosso país. É um autor extremamente lido, conhecido e respeitado pelos cristãos de fala portuguesa. E o John Stott, ele escreveu um livro na década de 80, em que ele, num dos capítulos desse livro, defende o aniquilacionismo. Talvez por razões óbvias, esse livro nunca foi traduzido, né? Como não é uma crença popular e muitas editoras, né, não estou dizendo que todas, mas elas decidem publicar o que vende, não seria de repente um livro tão apreciado, né? Mas ele escreveu sobre isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, pastor Adailson, comentasse um pouco a respeito disso que o John Stott cria e escreveu, né, sobre o aniquilacionismo. Você tem até se você pesquisa, você encontra teólogos debatendo esse assunto dele, né? Citando, você encontra várias citações, o pessoal tentando refutar
essa ideia do John Stott. Mas é interessante por quê? Porque John Stott, ele acha o tormento eterno uma ideia inconcebível, né? A ponto de dizer que esse conceito de tormento eterno deveria ser suplantado da ideia bíblica, da teologia, da visão de mundo cristã, da escatologia. Eu acho que por isso que não traduziram, né? Porque como ele é um teólogo conhecido, respeitado na teologia brasileira, então acho que o pessoal pensou duas vezes antes de trazer esse título para cá, né? Mas é a ideia dele. É interessante porque como é que ele chega a essa conclusão? John Stott pega alguns textos, como eu vou citar alguns aqui, 1 Coríntios capítulo 1, 18, que diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aí ele pega outro texto, são vários, e depois que eu fui dar uma olhadinha, tem outros textos também. Ele pega outros textos como... deixa eu só achar a citação aqui. E ele pega esses textos e ele chega à seguinte conclusão. Como nós estamos sendo salvos, e a ideia dele é que a salvação ela é completa, né? Ela é concluída, ela é completa. As pessoas que estão sendo... as pessoas que não estão sendo salvas, né? Ele trabalha essa ideia de uma salvação completa e também a destruição completa, né? Porque a palavra que a gente vê nesses textos é a palavra apolion, que é a palavra destruição. Então, ele pega aqui, os ímpios estão sendo também reservados, separados para a destruição. Então, quando ele começa a pegar todos esses textos, ele chega à conclusão de que como a salvação é uma coisa concluída, a destruição tem que ser uma coisa concluída também, né? Os não salvos, os pecadores, eles vão ser aniquilados também, de uma vez, definitivamente. A salvação é uma coisa concluída, a aniquilação, a destruição tem que ser uma coisa concluída também, de uma vez por todas. É essa a pesquisa que ele faz e ele chega a essa conclusão, né? Ele acha inconcebível a ideia de um tormento eterno, de um lugar onde... Ele acha até que... como é que o cristão consegue entender uma ideia dessa? Ele chega a falar que só se ele for cauterizado para conseguir suportar e aceitar uma ideia dessa, né? De um local aonde pessoas sejam eternamente atormentadas, né? Então ele dá como concluído, a salvação é concluída, a destruição também tem que ser uma ação concluída. Pastor Eleilton, pastor Adailson, eu fico pensando, né? Quanta lógica tem nessa linha de raciocínio, né? Quanta lógica. Porque se fosse o contrário, eu penso que não faça sentido, né? Você entender que Deus vai lançar nesse lago de fogo, que nunca se apaga, aí ele vai lançar o diabo lá. Ele vai ficar queimando para sempre. Aí ele vai lançar ali Hitler, e Hitler vai ficar queimando para sempre. Mas ele vai lançar ali também, de repente, um ladrão de galinhas, que nunca se arrependeu, e vai estar lá, queimando para sempre. Me parece que não faz sentido. Não faz sentido. Parece que quando a gente pensa nesse Deus da Bíblia, que é um justo juiz, não parece que isso realmente seja justiça. Você dá ao demônio, ao diabo, a mesma sentença deste ou daquele. Me parece que não faz muito sentido. Por isso por isso que cremos e reafirmamos o quanto faz sentido essa explicação dada pelo pastor Adailson. Na sua fala, pastor Alessio, o senhor comentou sobre o lago de fogo e enxofre. Eu também acredito creio que essa explicação do Stott faz muito sentido mesmo para falar de aniquilacionismo. E essa expressão, lago de fogo e enxofre, ela poderia também ser utilizada para a defesa do aniquilacionismo? Sim, com certeza. Me permita ler aqui em Apocalipse 20, 14, mas
expressão, ela é metafórica, que significa o aniquilamento final, o aniquilamento total de toda a maldade. O lago de fogo não significa um lugar onde o diabo, o falso profeta, a besta, o ímpio, estarão queimando lá para sempre. Em Apocalipse 20, verso 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui é a morte da morte, né? Em Apocalipse 21, verso 8, diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja que esses dois textos dizem que o lago de fogo é uma designação da segunda morte. Bom, desta forma, nós entendemos que o lago de fogo é a segunda morte. Na segunda morte, nós teremos a extinção completa e irreversível de toda a maldade. Aqui, na primeira morte, ainda há esperança, pois é um sono temporário que trará a ressurreição. Mas para aqueles que ressuscitarem para experimentar a segunda morte, não restará um fio de esperança. Eles serão lançados neste lago de fogo, que é a segunda morte. Lembrando que só os ímpios participarão dessa segunda morte. Toda a maldade será completamente extirpada da face da terra. Portanto, o lago de fogo é uma metáfora desse aniquilamento final. Acho que esses dois textos deixam muito claro isso, né? Lago de fogo, que é a segunda morte. Então, lago de fogo e enxofre nada mais é do que uma outra maneira de se referir também ao aniquilamento, a aniquilação, né, de todos os ímpios, de todas as pessoas. Mas é isso, nós chegamos ao final desse nosso programa Texto e Contexto, onde nós falamos a respeito do inferno e também sobre a doutrina do aniquilacionismo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, e para a gente partir para a conclusão, eu queria pedir para o pastor Alessio dar uma palavra final para para aqueles que nos assistiram até aqui, e na sequência que o pastor Adailson fizesse uma oração e nos colocasse diante de Deus, agradecendo por esse programa. Então, pastor Alessio, fique à vontade. Queridos irmãos, antes uma grande alegria tê-los aqui com a gente, que o Senhor continue abençoando todos vocês. Se nós pudermos repensar, a gente entendeu que inferno é sinônimo de sepultura, lá estão todos os mortos. Inferno é ainda o símbolo do lago de fogo, onde os ímpios serão aniquilados, extintos. Fogo eterno se refere a uma punição de efeito permanente. Vimos ainda que é vasta a linguagem bíblica sobre o aniquilamento, os ímpios perecerão, não mais existirão. O lago de fogo e enxofre é sinônimo desse aniquilamento final. Essa é uma doutrina bíblica, essa é uma doutrina cristã que nós defendemos. Esse entendimento coloca a justiça e o amor de Deus no seu devido lugar. Foi o que nós vimos hoje aqui. Mas dito isto, esse conhecimento deve sobretudo nos incomodar sobre o futuro do ímpio. Quem é este ímpio que está caminhando para a Algena, para o lago de fogo? Quem é ele? Quem sabe este ímpio pode ser um filho nosso, pode ser uma filha nossa, pode ser um esposo, pode ser uma esposa. Quem sabe este ímpio seja um parente, um amigo, quem sabe seja um vizinho tão querido. O que vamos fazer para mudar esse fim trágico que está se aproximando destas vidas? Olha, eu creio que você foi colocado por Deus, nesta ocasião aí, no seu sofá, na sua casa, nesta oportunidade, não apenas para aprender tudo isto, o que é muito bom, diga-se de passagem, e nós agradecemos. Mas eu creio que você foi colocado aí, sobretudo, para relembrar que há um fim trágico para o ímpio. Faça algo urgente para mudar a rota, para mudar a direção daquele que caminha para o lago de fogo e caminha para a destruição final. Deixe o Espírito de Deus usar sua vida nesse sentido. E já você, meu irmão, minha irmã, que está firme em Cristo,
permaneça firme até o fim. Há uma eternidade para se viver ao lado do nosso Senhor. E eu quero encerrar lendo Apocalipse 20, verso 6, que diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, assim como o pastor Adailson, pastor Eleilton, a mim e a você. E reinaremos com ele 1000 anos. Que o Senhor te abençoe. Oremos. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. É sempre bom estudarmos a Tua Palavra. Pai, usa, Senhor, os textos lidos, os comentários, ó Deus, para alcançar os nossos irmãos e irmãs que nos assistem, Deus bendito. Que os textos e os comentários, Senhor, na iluminação do Teu Espírito Santo, sejam claros para todos eles e que eles entendam, ó Deus, a verdade da Tua Palavra. É a nossa oração e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Alessio, muito obrigado, pastor Adailson, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Não perca o próximo programa Texto e Contexto. Na semana que vem nós estaremos juntos novamente, continuando a tratar desse tema, mortalidade da alma, e nós fizemos uma seleção especial de alguns textos bíblicos que aparentemente são contrários a tudo isso que a gente está ensinando aqui durante esses 3 finais de semana. Alguns textos que a gente considera polêmicos. Eu quero convidar você a acompanhar o próximo programa para a gente conversar a respeito desses textos. Que Deus te abençoe. Até lá.